seja bem-vindo à nossa primeira aula do oitavo ano do quarto bimestre de Geografia, cujo tema é Colonização e Independência do Continente Africano. Início da colonização da África. Bom, a América já foi o primeiro continente a ser colonizado, né, pela Europa. Afinal, durante um bom tempo, vários séculos, nós tivemos uma visão eurocêntrica, né, do restante do mundo, ou seja, a Europa se achando como o centro do universo. Por isso, se achava, de certa forma, no direito de colonizar as Américas e também os outros continentes, como nós podemos notar, né? Depois do início da descolonização da América, e já no auge ali da Revolução Industrial na Europa, eles necessitavam de novas matérias-primas, certo? E isso fez com que eles iniciassem com um novo processo de colonização, principalmente do continente africano. E no século XIX nós tivemos a Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha, principalmente, dando início a essa efetivação da colonização da África, né, e do continente asiático também. E a busca que eles tinham de matéria-prima no auge da Revolução Industrial era justamente os minérios como ferro, cobre, chumbo e também outros produtos de origem agrícola, como algodão e borracha. Afinal, os acordos com a Ásia já estavam bem estabelecidos, né, principalmente ali com a Índia, né, já estavam de certa forma bem estabelecidos, então já não eram tantos produtos ali que já não eram dominados pelos europeus, né, no sentido de comércio. Então eles necessitavam bastante principalmente dos minérios, né, para que se possa conseguir dar vazão aos seus produtos, né, produção e depois vazão aos seus produtos, né. E já com os produtos agrícolas, como as pessoas precisavam ir para as grandes cidades para trabalhar, né, houve esse êxodo rural, então necessitava de alimentos para a população que vivia nas grandes cidades, agora que estavam a se formar, devido à nova perspectiva de vida que tinha na zona urbana das cidades. E os problemas sociais que perpetuam até hoje na África, que existem até hoje na África, é muito em decorrência da forma de colonização que essas nações europeias impuseram nesses países do continente africano. Não muito diferente do que acontece, por exemplo, aqui no nosso país, que é o Brasil, que também foi colonizado por países da Europa, certo? Também nos Estados Unidos, na América do Norte. Então, alguns problemas sociais que nós vamos ter nos países africanos são semelhantes aos problemas sociais e econômicos que nós temos aqui, justamente em decorrência disso, né? Que se foi levado as riquezas, né? Se foi levado os impostos que não eram retribuídos, de certa forma, porque era somente vista como uma colônia de exploração, né? E também houve também o processo da escravidão, né? Da mão de obra escrava, que também vai decorrer em diversos problemas sociais, principalmente ao homem negro. E aí as nações da América, né, ou seja, Estados Unidos, Brasil, os países que estavam em processo de descolonização, né, ou já tinham total descolonizado os países da Europa, eles enxergaram esse potencial consumidor, ou seja, se eu tinha mão de obra escrava nesse país, eu colonizei ele, mas depois desse processo de descolonização e que já existiam muitos países com homens livres, né, com potencial econômico de comprar as mercadorias que eu estou vendendo, então, nada mais natural de que eu possa fazer comércio com esse país. Afinal, eu tive uma relação com esse país, com essa nação, certo? É uma relação de sede e também de anexo, né? Mais ou menos isso que a gente pode fazer uma analogia em relação aos países que são a sede e as colônias deles, certo? Então, se eu tenho mercado consumidor, eu tenho indústria para produzir, eu só vou necessitar ali da mão de obra, certo? E também vão necessitar também da matéria-prima. E foi aí que eles viram esse potencial no continente africano, certo? E o continente africano foi dividido, né? Isso é uma divisão histórica que acontece, que somente algumas das nações da Europa, as mais importantes nesse processo de colonização, claro que houve outras, porém, os que mais tinham poder de barganha nessa divisão eram Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha e Itália, Portugal e a Espanha, certo? Houve outros países que participaram também da exploração, mas os que mais eram, digamos assim, os mandatários eram essas nações, certo? Porém, a colonização e a exploração do continente aconteceu por parte dos europeus em relação à África bem antes dessa divisão, certo? Então, já com a questão
da urgência que era dada, né, pela indústria e pela Revolução Industrial, antes mesmo de ter essa partilha, de se dizer quem era dono de que parte do território, né, bem entre aspas esse termo, né, mas já acontecia essa forma de exploração, né. E aí, depois de um tempo, com a divisão do continente africano por parte dos europeus, né, afinal, eles consideravam ser uma forma mais organizada de se explorar o continente, né, e cada um, conforme seus interesses geopolíticos e econômicos, decidiram pegar a sua parte do bolo, né, digamos assim, né. E também uma coisa que é interessante se citar, né, geralmente quando um país domina um outro, né, coloniza um outro, no decorrer da história do mundo sempre tem uma divisão, né? As nações que ao colonizar outra introduzem a sua cultura e ignoram e muitas vezes até proíbem a do país colonizado, e tem também as nações que colonizam outras nações, né, outras culturas, e não intervém na cultura ou religião daquele país ali colonizado, certo? A Europa não foi por esse caminho, né? Foi pela primeira opção. Ela interviu sim na cultura, na fé, né? Ou seja, nas manifestações religiosas, também na culinária daqueles países, né? Então, além dela interferir, muitas vezes, de certa forma, até proibiu, né? Em alguns aspectos ali, essas manifestações culturais e religiosas dos países colonizados. E uma das culturas que foi colocada justamente em decorrência dessa colonização, né, é justamente a mineração, né, que foi uma vertente econômica muito forte e marcante dessa colonização europeia em cima do continente africano, certo? Nós tivemos principalmente as extrações de diamantes, extração de ouro, de ferro, aço. Tem até um filme muito interessante em relação a esse processo, né, que é Diamante de Sangue. Quem tem a idade acima de 13 anos já pode estar assistindo esse filme, certo? Com autorizações do pai, você pode estar assistindo. É um filme bem forte, é emocionante, né, nesse sentido. Então você pode estar assistindo justamente para acompanhar esse processo e ter noção mais ou menos de como foi o processo na vida real. E aqui nós temos o início da descolonização do continente africano, que se iniciou ali com o Egito, certo? Justamente porque depois da Segunda Guerra Mundial houve um enfraquecimento das potências europeias, né? Então, dos impérios europeus, né? Então, a África, que teve sua população convocada para lutar para a guerra em detrimento da sua população, né, e justamente para ajudar as suas sedes, né, elas foram convocadas a população para ajudar uma guerra que nem era do continente africano, era justamente do continente europeu, né. Então viu-se essa promessa, né, nos ajude aqui na guerra que nós vamos rever a colonização do continente africano da sua nação. E isso foi uma coisa que não aconteceu, o que causou revolta e um momento propício para o início dessa descolonização, né, e das revoltas das colônias. Afinal, os países europeus estavam enfraquecidos, não poderia nem, inclusive, um ajudar o outro a manter as suas colônias, né? E a África também estava passando por esse momento de revolta, justamente por ter essa população convocada e não ser cumprido o acordo que foi feito com as sedes. E com o fim da Segunda Guerra, né, justamente também nós vamos ter a criação da ONU, e realmente não é legal para nenhum país, no sentido de econômico e até mesmo nas causas sociais, ter países que vão ser colonizados, né? Então já existe essa pressão da ONU, justamente por conta da ONU ser muito financiada pelos Estados Unidos, certo? Que é um do país fundador e membro até hoje, com bastante relevância dentro dessa organização, certo? E os Estados Unidos sempre patrocinou, sempre foi uma grande causa dos Estados Unidos patrocinar essas causas de independência de países, certo? Então, com essa pressão que tem da ONU em cima dos países europeus e já justamente também com o que foi colocado no slide anterior, nós vamos já iniciar esse movimento de revolta do continente africano, né? Porque já não fazia sentido já no mundo moderno nós termos países imperialistas, que são justamente países que colonizam outras nações.
E como nós vivíamos no auge da Guerra Fria, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, nós iniciamos o processo de Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Houve também o patrocínio, né? Se um país fosse mais para o lado socialista ou comunista, ele era fala um país colonizado, né, da África, ele fosse mais para esse lado, ele era patrocinado automaticamente pela União Soviética. Se fosse um país mais ligado para o capitalismo, né, para a direita, ele era automaticamente patrocinado pelos Estados Unidos, né, justamente para se ter um aliado ali no continente africano. Afinal, poderia ser uma localização estratégica para alguma guerra algum conflito que poderíamos ter mundialmente novamente. Então, justamente por isso também fomentou também a descolonização do continente por si mesmo. Bom, gente, essa foi o fim da nossa primeira aula do quarto bimestre de Geografia. Espero que tenham gostado. Tchau.